Olá, bem-vindas a mais um Deus Ouve Elas. Eu sou a Jéssica Machado. Eu sou a Lana Carvalho. Eu, Luzane Winter. E eu, a Cat Lopes. E nesse episódio a gente vai, como a gente mencionou no último, falar sobre a oração de Ana. Let's go? Let's go! Uma coisinha que eu anotei, para pensar um pouco sobre esse episódio, é que quando a gente fala sobre oração, na Bíblia a gente tem vários exemplos. Ana é um deles. Mas eu gostaria de ressaltar que a gente também pode ter, os nossos exemplos aqui, Tipo, eu tenho as meninas aqui também, que também são exemplos para mim. Nós temos a Luzane. Gente, obrigada pelo menina. Eu até me senti mais jovem agora. E a gente aprende com as experiências dos outros. Mas, assim, eu acho que a minha oração pessoal, para quem está ouvindo, como também para as meninas, é que nós possamos viver nossas próprias experiências de oração. Como a gente já comentou em alguns episódios passados, e no último também sobre ter os nossos altares, que nós possamos criar nossos próprios altares e revisitá-los quando o momento pedir. Eu confesso que é difícil ter essa vida de oração, então a minha oração não é só para vocês que nos ouvem, mas é para mim também. A gente vai falar sobre a oração de Ana, mas antes, como é sempre bom lembrar, conheça nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no site pandiario.org, onde você, caso você esteja ouvindo no streaming e tenha um dia que o seu streaming não funcione, vai para o site, que você também pode ouvir por lá, e no YouTube. Meninas, o que vocês acham sobre Ana? Uma oração arrebatadora, eu diria. Acho que é interessante a gente trazer o contexto de Ana, né? Sim. Que quem está nos ouvindo aí, às vezes, não conhece, então a gente vai fazer um resumão de Ana. Ana, ela era uma das esposas de Eucana, né? Ela é citada justamente por conta dessa oração, né? Que é tão importante. Uma vez por ano, Eucana, com a sua família, a caravana, iam até Siló para cultuar, iam ao templo. E a Bíblia conta, né, que nessa trajetória, a Penina, ela aproveitava para atormentar, né? A Bíblia cita isso, atormentar Ana. Então, eu vejo Ana dentro de um cenário assim muito angustiante, porque a Bíblia também nos conta que ela era uma esposa muito amada. Então, mas ela não tinha filhos. Então, num contexto cultural da época, onde a mulher ela precisava gerar, né? Eu tenho filho primogênito, né? Tinha todas essas questões, o quanto Ana deveria se sentir, apesar de ser amada, mas não completa. E as outras, entre elas a Penina, o quanto atormentava ela por conta disso, né? Você é amada, mas eu tenho filhos. Então, eu vejo um cenário angustiante, eu vejo um cenário onde ela não tinha uma felicidade plena, onde Ana era confrontada o tempo todo. E é interessante, porque a Bíblia também nos conta que Ana e Eucana, eles tinham esse conhecimento de Deus, eles adoravam a Deus, eles já tinham essa consciência de buscar em Deus as respostas, de buscar a Deus, de adorar a Deus. Então, aqui a gente ainda consegue olhar alguém que adora o Deus único, né, como era chamado, e que a resposta não vinha. Então, esse Deus, acho que ele não te escuta, mas a gente sabe, sim, que Deus ouve elas. E Deus ouviu Ana, né? Em uma dessas idas ao templo, ela faz uma oração angustiante, sincera, da alma, a ponto de ela não esboçar palavras, né? Mas o profeta Eli acha que ela está embriagada, porque passa por ela e só vê ela mexendo os lábios, né? Fala assim, volta para casa, mulher, e pare com esse vinho. Não é bom esse vinho. O vinho novo é melhor. Com certeza. E ela disse, não é por conta do vinho, né? Então, ela conta para ele a angústia do coração dela, e ele diz assim, pode
pode ir em paz para casa. A sua oração foi ouvida. E ela levanta e confia, o que demonstra o relacionamento, né? Que a gente já comentou tantas vezes aqui, nos episódios anteriores. Porque quando ela obtém uma resposta, vai em paz. Deus te ouviu e vai conceder o desejo do seu coração. Ela levanta e vai. E ela faz uma promessa a Deus, né? Que se Deus desse o filho a ela o entregaria ao templo, né? Para servir. E, enfim, gente, aqui já bate outra ramificação, né? Para aquilo que nós já falamos sobre entrega também. Está com vocês. Eu acho não, né? Uma das questões, assim, que eu amo na Bíblia é essa exposição dos personagens, onde a gente consegue se identificar com a história, por mais que o contexto seja diferenciado, mas na questão da angústia que a Bíblia coloca, da própria declaração de Ana, quando ela diz assim, eu sou uma mulher em aflição, ou numa outra versão, de alma atribulada. Né? Então, a gente vê que esses aspectos de aflição, de dor, de sofrimento, eles acompanham a humanidade desde sempre. Né? E qual a diferença no sentido de como lidar com isso é que a Bíblia é muito inspiradora, porque ela não só mostra a circunstância e a situação que a pessoa se encontra, mas ela indica uma saída. E isso é fantástico. E eu acredito também nesse exemplo que a gente está trazendo, nesse bate-papo de hoje, de perceber, dentro desse contexto que já foi citado, o aspecto da rivalidade dentro do lar, né? O quanto, numa cultura onde o papel principal da mulher era ser esposa e mãe, era ser esposa e mãe, não cabia mais assim, outro papel, e pensar que culturalmente toda a valorização dessa mulher vinha a partir dessa condição realmente de gerar. Hoje, a história é outra, mas se você pensar nessa cultura, que era assim que a mulher acabava obtendo a sua valorização, a sua posição na sociedade, né? Existe uma série de implicações do porquê disso. Se ela era rotulada como estéril, ela era um elo inútil nessa sociedade. Por mais que ela fosse amada. Por mais que ela fosse amada, né? Tanto que lá, quando Elcana, lá o marido vê ela chorando, que não quer comer e que só chora, né? Calada, etc e tal, ele fala assim, mas, o que ele fala, né? Poxa, mas eu não sou melhor do que 10 filhos? Né? Eu não te sou melhor? Então, é a questão, não é que ela estava desprezando o fato de ser amada, mas que toda essa situação lhe trazia angústia de alma, porque não era só assim, as implicações que o não ter filho abarcava, não era só o fato de não ser mãe, era toda uma conceituação como a sociedade havia. Que havia naquela sociedade. Então, quando a gente pensa nisso, até na oração de Ana, ou melhor, dentro desse histórico, dentro da própria declaração que Ana faz, porque o único momento que ela vai abrir a boca dentro da história dela, que a gente não sabe o todo, mas na narrativa bíblica, o único momento que ela vai abrir a boca é quando ela vai lá se colocar diante de Deus ou vai se explicar para Eli. Porque até a oração dela, ela faz a oração silenciosa e que a gente pode até imaginar o quão de repente aquilo poderia ser vergonhoso para ela expor as pessoas ouvirem a dor dela. Uhum. Era algo que mexia com o íntimo dela, né? E ela fez uma oração silenciosa a ponto das pessoas acharem que ela não está bem. E daí um outro aspecto também interessante nisso, dentro daquilo que a gente está construindo em torno dessa personagem, é que imagine,
se a questão de ter filhos representava para essa sociedade a prosperidade, o ser abençoada, você imagina, então, o peso que essa mulher carregava por não estar ajustada, adequada a essa convenção, vamos colocar dessa forma. E não é de se admirar que, apesar de todo esse conhecimento prévio de Deus, porque, afinal de contas, Eucana era da tribo de Levi, né? Então, ele era da tribo sacerdotal, aquele que servia diretamente, né? Que deveria servir diretamente ao templo de Deus, separado, etc. e tal. Apesar de tudo isso, havia algo não resolvido. Havia uma circunstância que trazia essa dor, que trazia essa aflição, que era legítimo, assim como como a gente que está aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, que apesar dessa consciência, ou desse reconhecimento da fé e da convicção da existência de Deus, da presença de Deus, em muitos momentos vai sentir dor, vai sentir aflição, como foi o próprio Cristo, como a gente citou no episódio passado, que no Getsêmani, Jesus a sentiu, na sua humanidade, ele sentiu aflição. Por quê? Porque ele era humano. E ele tinha uma relação com o Pai inigualável para um ser humano. Mas ele diz, a minha alma está em aflição, em angústia e angústia de morte. Então, a gente percebe que esse aspecto da humanidade ressaltado assim, na história de Ana, ela traz algumas, como que eu poderia dizer assim, alguns aspectos e, ao mesmo tempo, alguns pontos que a gente pode reconhecer da seguinte forma. Existirão momentos que nós vamos sentir angústias, que a gente vai lamentar e que a gente vai se colocar diante de Deus em dor, sim, em sofrimento. Tá? E que esse conhecimento de Deus ele não vai nos privar, né? ou vai nos abonar de vivenciar algumas circunstâncias desconfortáveis. Porém, a despeito a questão é que ele está presente e ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. E é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai nortear o meu caminho, no sentido ou de cair num ponto, num buraco sem fundo, ou realmente caminhar em esperança. É como nós cedemos às pressões, né? A gente vê a Ana dentro de um cenário de muita pressão e o que ela busca fazer por isso, né? A gente tem outras mulheres, né? Por exemplo, na Bíblia, que optaram por oferecer às servas, né? Nós temos aí outras duas grandes mulheres matriarcas. E que nessa espera optam por dar o seu jeitinho, assim, deixa eu aqui resolver esse problema. E com Ana a gente vê um pouco diferente, como ela lidou com essa pressão de não ter filhos. Então, deixa eu aproveitar uma dessas visitas, cheguei no meu limite, e eu sei que Deus é quem pode resolver. E, de fato, ela coloca isso diante de Deus resolve, e a gente vê aí uma história bem diferente, né? Em relação às outras mulheres. Isso me fez pensar no aspecto contemporâneo, não propriamente da gestação física, mas quando algo que você deseja muito não é realizado. Então, eu comecei a pensar, né? Qual é o tipo de gestações que a gente gostaria de ter e não teve? Sabe, eu comecei assim a conjecturar, porque toda vez que você tem um sonho, ou você tem um desejo, querendo ou não, muitas vezes são eu vou usar assim, né, gestação, entre aspas, algo que é gerado no seu coração, na sua alma, mas de repente em algum momento acaba sendo abortado, ou essa coisa que você queria tanto não vem à luz. Isso pode ser, de repente, um casamento,
né, antes do casamento, namoro, ou pode ser Os estudos, a faculdade. é um trabalho, uma carreira, uma viagem e tantas outras coisas que vai assim, você vê o tempo passando e a coisa, e dá os 9 meses e não nasce. E não nasce. Então, eu entendo que é propício a gente trazer esse aspecto, por quê? Porque são coisas que causam frustrações, trazem dor à alma, e muitas pessoas, quando a gente pensa hoje, nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, onde muitas coisas foram simplesmente abortadas, sim. Algumas coisas estão em continuidade, mas de uma forma totalmente ou descontinuada, ou totalmente diferente daquilo que era habitual. E quantas pessoas, a despeito desse conhecimento prévio de Deus, têm trilhado o caminho da angústia, da frustração, do desespero da alma e da depressão. E da depressão, porque não dá para afirmar que Ana não tenha vivenciado aspectos depressivos dentro dessa aflição que ela vivenciou. Mas aí a gente volta dizendo que a escolha que ela fez não foi se entregar a essa angústia, a essa aflição, a essa depressão. Se a gente pode colocar assim, ela escolheu seguir um outro caminho. Ela escolheu realmente recorrer aos céus, né? E isso fez toda a diferença aí. Sim, e assim, o que por si só já seria uma gigantesca lição, né, de Ana, é essa perseverança em Deus nela, né? Como a gente falou, né? Tem todo esse contexto de pressão e tudo mais. Eu acho que até o próprio contexto cultural da época, né? Não era um bom momento do povo, né? O povo não estava ali rendido e servindo a Deus como em outras épocas. E poderia acontecer o mesmo caso de Jó, por exemplo, né? Dos amigos, dos familiares, dos próximos, ele falar, por que você está servindo esse Deus? Né? Olha, Deus não te deu filhos. Ainda mais como, né, a Lu falou, né? A mulher que não tinha filhos não era considerada abençoada. E mais até do que isso, né? Era muito considerado como um castigo de Deus não ter filhos. Então, acho que né, se a gente parasse aqui, né, parasse nesse tópico, já ia ser uma grande lição. Porque mesmo em tudo isso, mesmo nessa pressão, mesmo até sem o apoio do marido, né? Porque por mais que ele amasse muito bem aquilo, ele fala, mas eu não sou suficiente que 10, é mais suficiente que 10 filhos. No sentido de ele também não perseverou com ela em oração, em Deus, nessa busca para, né, que fosse realizada e tudo mais. Ela estava só, né, sozinha, assim, mesmo o marido nesse quesito, e num contexto que o povo não servia a Deus, e que não ter filhos era considerado um castigo, e mesmo assim ela confiou em Deus, ela, né, na dor, no sofrimento, mas ela estava entregue a Deus. E, né, e nesse contexto que a gente vive hoje, né, como a Lu falou, de pandemia, de tudo mais, de tantas dores, pessoas que perderam muitas pessoas, né, pessoas que, né, como a gente falou, até o próprio aborto, ou de várias outras questões, ou até problemas, entre aspas, menores, que não nos afetam tanto, mas que por coisas pequenas a gente larga Deus. Por coisas pequenas a gente não acha mais que Ele está com a gente, que Ele não cuida, que Ele não ama. E essa perseverança de Ana em Deus, mesmo no sofrimento e nessa pressão e nesse julgamento extremo, numa cultura totalmente sem Deus, ela continua, né? Isso é bem marcante para mim na história da Ana. E além das pressões, né, tipo, né, de Penina e do próprio contexto, ela foi mal compreendida, né? Até no momento da sua oração, tipo, você tá lá se derramando, orando e, tipo, vem e me atravessa, tipo. A gente chama de bêbada. Né? Então tem essa questão de não ter sido compreendida, né? Isso é uma lição que o próprio Samuel aprenderá mais tarde, quando ele vai ungir Davi, porque ele, como o referencial dele era Saul, né, aquele que se destacava, né, no meio do povo, né, e coisa e tal, ele vai com esse referencial, quando Deus fala para ele ungir um novo rei, né, e daí passa um, passa dois, e aí chega, e Deus fala, não é esse, não é esse.
Aí ele chega e fala, mas não tem mais ninguém lá. Tem umzinho lá. Tem umzinho lá. Tem umzinho lá, mas manda chamar. E Deus revela, então, que era Davi, que realmente estava para... Então, isso traz esse aspecto de que realmente Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência e Deus vê o coração. E isso é aplicável, porque o nosso olhar humano vai olhar para as circunstâncias e vai dizer, não tem jeito, não tem esperança, não tem o que fazer, não tem saída. Se nós permanecermos nesse plano humano, nessas mensagens que a gente vai se agarrar, porque é isso que o mundo está dizendo para a gente, não tem jeito. Mas quando a gente olha com a esperança, né, e a gente vê isso em Ana, que Eli olhou segundo a natureza humana, ela está embriagada. Mas Ana, quando ela se dispôs a orar, a despeito de toda a pressão, porque pensando bem, eu nem sei se a mulher, eu não posso afirmar, teria condições ou era permitido chegar ao altar da forma que ela chegou. Foi um momento de ousadia da parte dela como mulher, de ousadia, e ao mesmo tempo de enfrentar o aspecto de ser mal interpretada, porque foi isso que aconteceu, e ver que esse era o olhar também de Eli. Que, pensa bem, ano após ano essa família se chegava. Eli sabia que ela não tinha filhos. Né? E provavelmente toda vez que ela chegava, ela não chegava sorrindo. E ele faz essa interpretação, essa coisa de não ser entendida. A gente tem dois aspectos aí. O próprio marido não a entendeu, porque ele fala assim, não, eu sou suficiente para você, que negócio é esse? Você não tem o direito, não tem por que ficar assim. E o próprio ele falou assim, se você está assim, só pode ser pecado, né? Só pode ser pecado, não tem outra coisa. E ela conviver ou lidar com isso até de uma maneira confessional e dizer, não é nada disso, não me tenha como uma pessoa sem caráter, ou então como uma outra versão vai fazer como filha de Belial, como filha de alguém perverso. Eu sou uma pessoa de alma atribulada, de aflição, e eu estou aqui se derramando diante do Deus que eu creio que realmente pode me ajudar. Aqui a gente tem vários cenários, né, de aplicação. Nós podemos falar sobre o quanto o nosso olhar de julgamento para as outras pessoas diz muito sobre nós, né? A gente julga de acordo com aquilo que a gente acredita e não oferecemos ajuda. E Ana aqui, ela nos ensina muito sobre humildade em relação a isso. Porque a gente não encontra, nós não encontramos na Bíblia ela sendo ríspida com Penina, você não encontra nenhum relato dela sendo ríspida com Eli, mas em todas as ações a resposta dela é uma resposta de humildade, uma resposta de mansidão, é uma resposta de, você está me entendendo errado? Não é assim. E quando a gente traz isso para nós, nem sempre a nossa resposta é isso, porque a gente já se coloca no âmbito de injustiçada. Olha como eu estou, ninguém me compreende, nem meu marido me compreende. E olha que eu sou amada por ele. Então, a gente somos a vítima, somos a injustiçada, e isso abre muitas brechas para que as nossas atitudes não reflitam aquilo que Jesus nos ensina. E quando a gente olha para Ana e vê essa humildade, e vê, apesar da dor, a gente consegue enxergar ali nas entrelinhas mansidão. E talvez, acho que essa aflição dela era algo tão grande que ela falou assim, não vou nem discutir, você não vai me entender, eu vou falar para quem me entende. E eu acho que esse derramar dela no templo, né, já que esse era o contexto, né, você encontra Deus lá no templo, e ainda bem que o véu foi rasgado, né, e ali ela consegue se abrir, né, com Eli, ela fala assim, não é isso.
E vem a resposta imediata de Deus. E eu vejo aí, de repente, Deus até honrando o todo de Ana. Porque eu já contemplava as atitudes, já contemplava o coração, já contemplava o quão sincera ela estava sendo. Ela era em todos os aspectos. E só complementando essa fala, né? Para dar oportunidade para os colegas. Assim, ela, assim, a confiança dela era tão grande que ela entregou a Deus antes mesmo de ter aquilo que ela mais desejava. Então, quando você pensa que ela estava ali clamando por um filho, né, devido a um coração, mas fala assim, mas ele será teu. E é interessante você perceber que antes mesmo desse pedido, desse desejo ser realizado, ela já o tinha entregado totalmente a Deus. Então, ela estava ali por ela, mas estava por ele e para ele. Então, você vê essa condição. Tem muitas pessoas que acham assim, não, Ana estava barganhando. Ela não estava barganhando. Ana não estava barganhando com Deus. Se você me der isso, eu te dou aquilo. De jeito, mas primeiro, Deus nem atenderia, porque Deus não é Deus de barganha. Nós, né? Ele não vai trocar nada conosco. O que nós podemos dar a Deus, se ele já é tudo e tem tudo? Mas esse aspecto de que ela não estava fazendo uma barganha com Deus, ela estava abrindo o coração dela e colocando aquilo que o Senhor me der é teu. Para mim, isso reflete muito a descrição de fé de Hebreus 11:1, né? Tipo, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Tipo, ela ainda não tinha essa resposta, ela já estava realmente entregando a Deus. E ela creu antes de tudo, né? Aquela questão do o ver para crer, mas aqui é o contrário, né? Ela creu para depois ver tudo aquilo. E ali no capítulo 2, no versículo 1, diz: meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. E essa foi a oração de Ana depois dela ter Samuel. Então, assim, ela, né, como a Lu falou, ela entregou pro Senhor. E mesmo depois de Samuel ter nascido, a alegria dela não estava no filho, né? Ela não colocou Samuel como um ídolo na vida dela. Tipo, eu queria tanto, Deus me deu, e agora eu vou, né, como foi feito com Benjamim, assim, eu vou proteger ao máximo e é intocável. Não, ela, né, entregou para Deus como ela já tinha feito, mesmo, né, na oração dela. Ela realmente agiu com a entrega e ela orou. Meu coração se alegra no Senhor. Então, isso também é um exemplo fantástico de como nada a gente pode colocar, né, no lugar de Deus. E como é possível a gente receber aquilo que o nosso coração deseja, né? Desde que seja alinhado com o propósito de Deus. E ainda assim ter Deus em primeiro lugar, né? Por mais que tenha essa fraqueza na nossa humanidade de sempre buscar colocar algo em primeiro lugar que não seja Deus. Vai suprir o lugar de Deus no sentido de suprir as nossas necessidades. Mas Ana, mesmo tendo aquilo que ela mais queria, ela se alegrou no Senhor. Não, mas uma coisa que eu acho que me chama a atenção na história é que fala, né? Depois que ela orou, seu semblante já não era mais triste. Sim. Né? Então, Sim. tipo, para mim, quando eu li essa parte e pensei, né, para mim, Deus falou assim: quando a gente ora com confiança, a gente abre espaço para alegria no nosso coração. Então, é o passo de fé de que realmente a gente sabe, né, que Deus, os planos dele são maiores e melhores que os nossos. A gente tende a querer burlar o sistema, mas a gente sabe disso e é com essa fé que vai se transformando a aflição em alegria. Seja aí o ponto do descanso, né? Que para muitos é uma utopia, mas a oração com confiança, ela nos traz esse descanso. Nos tira o peso da alma. E eu acho que mais do que tudo isso, assim, também é a questão do próprio testemunho, né? Porque se Ana não fosse estéril e tivesse lá seus filhos e tal, ela provavelmente não iria passar por tudo isso que ela passou de aprendizado, né? E a gente tem essa história hoje, né, como referência, como exemplo para nós. Tem uma influenciadora que eu gosto, que eu sigo, que ela diz que gerar um testemunho dói. E quando eu vi essa frase, eu falei, me marcou demais, assim, porque, né, como a gente falou no episódio anterior, de
Deus está na dor, mas a dor também faz parte do processo, faz parte do propósito. A Jéssica que não gosta de processo. Foi Pois mal. Faz parte do processo. Mas ela parte. gosta do processo da vida. É, E o processo da vida envolve processos de dor e sofrimento. E acho que isso vale para a vida, assim, né? Não tem como a gente viver algo grande e viver os propósitos que Deus tem para nós sem a gente deixar ele moldar. E ser moldado dói, né? Eu sempre imagino ali, né? Como se fosse Deus me quebrando para me refazer. Não tem como ser fácil. Eu estou nesse processo hoje em outras situações da vida, né? Até menos dolorosas do que Diana, por exemplo. Mas todos nós estamos num processo, o processo da vida, como diz a Jéssica. E dói. Eu penso que entra um pouco daquilo, né, que Paulo fala, que quando eu era menino, eu pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, né, então você vê aí que quando a gente pensa nesse percurso, o percurso diz, na verdade ele acaba ditando, porque faz parte essa coisa de você abrir mão, muitas vezes, de coisas que lhe são caras, para você conquistar outras. Então, é interessante essa coisa do apego, quando a gente pensa em alguns apegos na vida, de coisas que têm significado para você, porque te dão algum significado. Muitas vezes, coisas que têm a ver que o teu valor está ali. Né? Que o seu valor está ali, por exemplo, eu vou só me sentir realizada quando eu for mãe, ou quando eu for ser o CEO de alguma empresa, enfim, né? Nem que seja da minha própria. Mas, enfim, e a gente percebe que muitas vezes não, na maioria das vezes, quando eu quero caminhar realmente com Deus, caminhar com Deus e ter vida em Deus é uma gestação. Só que ela não é ela é uma gestação prolongada. Eu me lembro que uma vez, isso na minha adolescência, já que eu sou mais experiente aqui na minha idade, eu me lembro que nessa minha, até eu aprender a me relacionar com Deus em amor, eu tinha muito medo. Eu sempre tinha medo que Deus ia me tirar coisas. Eu ficava num pavor que vocês não fazem ideia. E essa era a minha resistência da entrega, porque na minha cabeça, se eu me rendesse totalmente a Deus, Ele ia me tirar coisas que me eram preciosas, coisas que eu gostava e etc. E tal. E até um dia que eu entendi, né? E esse pensamento mudou, eu até escrevi em algum lugar, que eu não me recordar onde está agora, que realmente, ao contrário, Deus nunca Ele me tira nada, Ele só me acrescenta. Só que aquela coisa, né? Se você pensa em como trazer coisas novas para a sua casa, você tem que se desfazer daquilo que é velho. Porque senão o que vai acontecer? Você pode ter muitas coisas, mas não vai usufruir de um ambiente confortável, nem tampouco da qualidade de vida, porque você vai estar tão entulhado dentro de casa, com tudo que você quer, que você não vai nem conseguir se movimentar. Então, eu aprendi esse aspecto dessa caminhada, que se eu vou, ou seja, se eu quero colocar alguma coisa nova, eu tenho que me desfazer do que é velho, principalmente de coisas que não servem mais. Gente, se a gente for honesto, eu estou dizendo por mim, quanta coisa, é por isso que muitas vezes nessas campanhas que acontece de agasalho, enfim, isso é só um exemplo, uma analogia, durante o inverno, fala assim, aquilo que você não usa há mais de 2 anos, doe. Mas aí a gente vai lá e começa a lembrar das histórias. Não, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Aquele apego emocional. Exatamente, a questão do apego emocional. Então, quando a gente pensa nessa novidade de vida em Deus, de caminhar em Deus, realmente é uma gestação. É uma gestação onde você vai sendo transformado, né? Onde as coisas vão sendo multiplicadas e vai se formando. Né? Assim que a gente poderia usar até o versículo lá de Provérbios que diz, porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Então, você vê um percurso, você vê que existem etapas a serem cumpridas, a serem conquistadas, e muitas vezes entra
esses aspectos, né? De que a gente não percebe que a gente quer muita coisa de Deus, mas a gente não quer abrir mão de nada. A gente não quer abrir mão de nada. E quando a gente volta para a questão de Ana, onde ela entrega, porque essa alegria no Senhor, como a Jéssica citou, que quando ela terminou de fazer essa oração, que ela entregou a sua angústia, não sei se ela tinha feito isso antes, mas se ano após ano estava acontecendo, e dessa vez ela tomou uma atitude radical, e isso fez toda a diferença. E aí a alegria no Senhor passou a força dela, passou a ser a força dela, porque ela não sabia, ela confiava, mas não sabia se seria atendida. Veio a confirmação de Eli, a bênção de Eli, mas até que a coisa se cumprisse, ainda era uma espera. Mas o fato dela ter se derramado, né, e o que aconteceu? O seu semblante já não era mais triste, né, por ter estado exatamente na presença do Deus Todo-Poderoso, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com um propósito, né? Como a gente já vem falado também em outros nos EPs anteriores e tudo mais, Deus é o Senhor do tempo. Ele não cumpre o nosso tempo, ele tem tudo certo e tem realmente um panorama de tudo, né? A gente não consegue visualizar. Hoje a gente consegue visualizar a história de Ana, porque, né, tá na Bíblia, já foi há muitos e muitos anos. Mas aqui no versículo 6 do primeiro capítulo, diz, na NVI, é bem essa versão, que diz, porque o Senhor a tinha deixado estéril. E aí, nos meus estudos e tal, eu estava lendo e destacaram bem essa questão do Senhor a tinha deixado estéril por um propósito, né? Porque foi pensar daí a longo prazo, né? Samuel substituiu o lugar que seriam dos filhos de Eli, porque os filhos de Eli não cumpriram com o que o Senhor havia, né, proposto para eles e tudo mais. Então, talvez se Ana tivesse tido os filhos antes, tivesse tido Samuel antes, não iria encaixar com aquele tempo ali, né? Então, Deus tem todo esse panorama já planejado, programado, e tudo é perfeito, é bom, é agradável. E acho que já junta tudo, né? As coisas aconteceram no tempo devido para que a história se cumprisse conforme deveria ser, né, de acordo com o que Deus planejou. E Deus ainda aproveitou e usou a história de Ana, né, o testemunho de Ana, toda essa questão que a gente falou, né, das dores e tudo mais. A dor faz os altares. A dor traz os altares, de lembrar daquilo que a gente passou, mas que Deus esteve conosco. E isso é muito forte, né? Porque essa entrega de Ana não gerou apenas o que ela queria, né? Não abençoou apenas a vida dela. Abençoou toda uma nação. Porque Deus poderia ter feito de outras formas, vai saber, mas Ana se entregou. Ana foi entregue, ela foi com dedicação total a Deus, ela se alegrou no Senhor, ela dedicou Samuel para o Senhor, e Deus abençoou a vida dela, mas também abençoou uma nação inteira através disso. E isso, como disse a Luzane num dos EPs anteriores, é mind-blowing, né? Tipo, explode a mente. É uma coisa assim que eu acho que vale a pena ressaltar também, esse aspecto de que Deus ele vê onde nós não vemos, porque a gente só vê o aqui e agora. Mas em Deus a gente pode ter uma perspectiva de futuro, né? Sendo Deus quem Ele é. E quando a gente olha para a Bíblia, como Deus Deus não tem o tempo, nós é quem temos, né, para viver. Quando Ele deixa a Bíblia, ele realmente ele está indicando o caminho, ele está deixando os nortes para você caminhar, né? Ou seja, você não caiu nesse mundo de paraquedas, seja qual for a tua história, seja qual a circunstância que envolveram a tua história, ninguém está aqui por acaso, né? Então, quando você se volta para a Bíblia responde. A Bíblia responde os nossos questionamentos em relação de quem é Deus, como caminhar com Ele, como crescer em comunhão, em relacionamento com Ele. A Bíblia responde às maiores questões do ser humano, que é quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, para que eu existo. Então, quantas pessoas não lutam? A filosofia tem tentado a responder isso há séculos, e dá volta, por quê? Porque não quer reconhecer que toda a resposta que nós realmente buscamos em termos de propósito e de sentido se encontra em Deus,
E quando a gente vai vendo essas narrativas que nos são deixadas como exemplos, né, essas narrativas bíblicas, você consegue ver exatamente esse direcionamento da parte de Deus. Daquilo, ou seja, aconteceu com Ana, ela, ok, um contexto totalmente diferenciado, mas acontece com a gente hoje. Acontece com a gente hoje. Quando a gente está com essa tribulação de alma, quando a gente está com aflição de alma, para quem a gente corre? Para o melhor amigo? Ele vai te entender completamente. É bom ter um ombro, mas nesse aspecto de que somente o Senhor tem a resposta para você, Ele pode usar pessoas, como já foi dito aqui, com certeza. Deus sempre nos abençoou com o melhor dele. E o melhor dele sempre foi pessoas. Sempre foi pessoas, a começar por Jesus. Ele sempre te dá o melhor para trazer essas respostas, para trazer direção e etc e tal, né? Então eu fico tão fascinada com isso, sabe? Quando eu posso olhar para a Bíblia e ver que realmente ela está falando para mim e ao mesmo tempo de mim. A gente se enxerga na Bíblia. Eu acho que às vezes as pessoas olham para os exemplos que Cristo nos deixou e acham que aquilo nunca será alcançado e já arruma uma desculpa, né? Não, eu era filho de Deus. Só que a Bíblia nos dá outros exemplos de outras pessoas como nós, que elas tiveram atitudes diferentes. E eu acho tão interessante isso que a Bíblia nos traz, porque ela nos mostra os dois exemplos. O que fazer e o que não fazer. O que dá certo e o que não dá certo. E a resposta é sempre a mesma. O que dá certo é buscar a Deus acima de todas as coisas. E o que nós enxergamos em tantos cenários que nos são apresentados é essa impaciência, essa vontade de resolver as coisas do jeito próprio, do próprio jeito. E não esperar a resposta de Deus. E Ana, ela nos mostra isso. Deixa eu aguardar a resposta de Deus. Ela vai ao templo, ora, Eli já traz essa resposta, ela é conhecida por Eucana, Samuel nasce, quando chega novamente o ano seguinte para ir ao templo, ela falou assim, não, espera, porque agora é o momento dele estar me amando, dele estar se fortalecendo, que ele depende de mim, mas daqui a pouco não vai depender mais, e daí eu vou levar ele ao templo. E quando tem o desmame, ela leva ao templo e volta para ele e fala assim, eu sou aquela mulher, e eu vim trazer o meu filho, e agora ele está aqui. Aquilo que Deus me deu volta para ele. E eu fico imaginando, né, a Ana aqui como mãe, tendo como oportunidade de ver o filho dela uma única vez no ano, né, o quanto ela não deve se preparar para isso, né, que eu acho que agora ele deve estar desse tamanho, eu acho que eu vou fazer uma túnica nova, o que eu vou levar para ele, será que quanto tempo eu vou ter de conversa com ele, e é um relacionamento assim que a gente não é muito detalhado, né, na Bíblia, a gente só fica aqui realmente com a nossa imaginação. Mas o quanto a fé e a confiança em Deus de Ana fez com que ela tivesse uma atitude assim que muito mais forte do que tudo. A mãe entregar um filho. Num contexto que você não tem o telefone para ligar e perguntar como é que tá, dormiu bem, já tomou café, né? Uma vez por ano eles iam ao templo. E eu vejo assim Deus em toda essa onisciência e essa onipotência, já sabendo desse coração voltado para Deus de Ana, sincero de Ana, de Senhor, eu sei quem tu és, eu sei o que o Senhor pode fazer por mim, e se o Senhor fizer, o que mais eu poderei fazer a não ser entregar o meu filho? Essa bênção não é para mim, né? Eu acho que só o fato de ela ter sido contemplada, né, novamente voltando para aquele contexto cultural, né, onde a mulher ela é tida como abençoada a partir do momento que gerasse filhos, ela falou assim, agora como ela diz na sua oração, né, agora eu já tenho resposta àqueles que falavam mal de mim. O Senhor me fez mãe de filhos. E o legal é que é bem esse, né, esse finalzinho dessa oração dela. Deus me fez mãe de filhos. Porque ela entregou Samuel, que foi o primeiro,
e Deus superabundou aquilo que ela nem tinha pedido. Eu acho que, né, eu vendo assim de fora, né, fico assim, Deus honrou esse coração de mãe que ela já tinha mesmo antes de ser mãe. E mesmo ela pedindo só um, e ela entregando esse um, né, no final ali, na metade do capítulo 2, que é o final da história de Ana, conta que ela teve outros filhos e filhas, né? E como Deus, né, a gente não, como a gente já falou, que a gente não pode tratar a oração como barganha, né? Vai, Ana orou para ter, entregou para ter mais, né? Entregou Samuel para ter outros. Isso provavelmente nem Acho que passou ela pela nem cabeça. passava. Nem passou. Nem imaginou. Então, como Deus cuida mesmo do que, entre aspas, não é necessário, né? Tipo assim, ó, ele já tinha suprido aquele desejo que ela teve. Mas com tanto amor, com tanto cuidado, com tanta honra, assim, creio eu, né? De dar a oportunidade dela vivenciar a maternidade, né? Porque como a Cat falou, ela ia uma vez no ano para ver Samuel. Mas ela pôde ter mais filhos e vivenciar aquilo que ela tanto sonhava no dia a dia, né? Em todos os dias, não só com Samuel, né? Então eu acho isso muito lindo também. Ana nos deixa aí vários exemplos, né? De humildade, de confiança em Deus, de um coração puro, de saber como lidar com aquela pressão, de saber, né, para onde olhar, né, para onde vinha o socorro dela. Eu acho que um dos exemplos que eu acho bacana em toda a questão da oração de Ana é que muitas vezes a gente se pega falando, achando que a resposta não de Deus é a que vai trazer sofrimento. Mas não necessariamente a resposta do sim, ela vem fácil. Toda a história da Ana foi sofrida até ela receber o sim. Então, nem sempre o sim é fácil. Às vezes a gente fica naquela que o não é o que vai me prejudicar, esquecendo, obviamente, que Deus sabe de todas as coisas. Mas o sim, ele não é fácil. E uma coisa que eu gosto muito, e aparece em 1 Samuel 1,19, e o Senhor se lembrou dela. E esse é um trecho que a gente vê em várias partes da Bíblia, né, de vários personagens. E eu acho muito bacana, porque ele se lembra de nós. Eu posso ter orado alguma coisa que eu não lembro. Ele ainda lembra de cada oração que eu fiz. E ele vai responder no tempo certo. E em Salmos 115, 12 fala: o Senhor se lembrou de nós, ele nos abençoará. Então, ele é um Deus que lembra. Por mais. E a gente, como a Alana comentou, né, que por vezes a gente sofre e é necessário ter a dor, justamente porque nós somos pessoas que esquecemos das coisas. É muito fácil a gente esquecer de tudo que Deus tem feito por nós. E muitas vezes é por meio da dor que a gente vai lembrar. Porque é muito fácil eu lembrar o que eu sofri lá atrás. É uma das coisas que eu sempre me custou muito aprender. Realmente me custou, foi doloroso aprender, mas nessa jornada, uma das coisas que Deus realmente me mostrou, que muitos nãos dele tem a ver, porque Deus não é conivente com disfuncionalidades. E quando você vai para Tiago, quando ele fala assim que se eu não me engano é Tiago que fala, né? Vocês pedem, mas vocês não têm, porque vocês não sabem pedir, vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar no seu egoísmo, nos seus interesses, etc. e tal. E eu falo, e nessas distorções, eu digo assim que é uma distorção conceitual a respeito da pessoa de Deus, eu falo assim, mas até que realmente um dia ele me mostrou, eu não vou ser conivente com a sua disfuncionalidade, porque o meu não, muitas vezes, tem a ver com realinhamento de propósito, realinhamento de conceitos e realinhamento de vida, de saúde. Porque quando a gente pensa, né, se a gente trouxer esse aspecto do dizer não é saudável. Se a gente pega esse aspecto da psicologia, tem pessoas que falam assim, eu não sei dizer não. Então, Deus traz esse aspecto de um equilíbrio que o ser humano precisa aprender, que é quando dizer sim e quando dizer não. Né? Porque seja assim, sim, não, o que passar disso é do maligno, Mas, né? Conforme a Bíblia diz. Então, é só nesse aspecto, né? Se às vezes, assim, se eu paro assim, por quê? Por que eu digo não? Quando alguém me pede alguma coisa, vamos parar um pouquinho e pensar. Quando alguém me pede alguma coisa, por que eu digo sim e por que eu digo não? Quando eu digo sim e quando eu digo não?
Qual a motivação que me leva a dizer sim e dizer não? Porque essa motivação vai indicar para mim se a minha postura nesse sentido ela é legítima ou não. Porque tem muitas pessoas que dizem não simples por pura vingança, né? Outras pessoas birra, etc e tal. Tem outras, o pai, por exemplo, por que diz não para o filho e por que diz sim? Ou ele diz não para tudo, ou diz sim para tudo. Então, quando a gente começa a perceber esses aspectos naturais que estão ao nosso redor, e a gente para realmente para pensar e refletir na minha própria postura, né? Por que eu digo não? Eu estou vendo alguma coisa, se eu disser para onde esse sim vai levar, para onde esse não vai levar, ou então realmente agora não é o momento. Né? Então, para mim, é muito importante essa questão da ponderação quando a gente fala de respostas de Deus. Porque muitas vezes eu acho que eu tenho o direito, eu me dou o direito de dizer sim e dizer não. Mas Deus não tem. Né? Deus não tem porque Ele está aqui apenas para me atender. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso também. Sendo que nós somos filhos, né? E como filhos, nós também estamos sendo, podemos colocar aí, educados. Exatamente. Né? E se a gente receber só o sim, a gente vai ser criança mimada. Então, essa questão do sim de Deus, eu sempre lembro de uma cena de um filme, O Todo-Poderoso, que o Jim Carrey faz. Sim, maravilhoso. Tem essa cena do sim, aquele momento que ele já está assim, abarrotado de coisas, e ele recebe os e-mails. Ele, vou dar sim para todo mundo. E o mundo vira um caos. É isso. E vira um caos. E como é interessante, né? Porque assim, às vezes pensa, né? Nós estamos orando, às vezes, para a mesma coisa. Às vezes você em casa, né? Nós em casa, esposa e marido estão orando pela mesma coisa, mas pedindo, né, uma resposta diferente. É a mesma causa, mas ele está pedindo para que aconteça uma coisa e a esposa que esteja acontecendo outra coisa. Então, não estão nem alinhados. Então, Deus olha para tudo isso. Quando a Luzane comentou sobre esse realinhamento, né, é a volta para o caminho. E isso nos leva ao livro preferido da Luzane, O Peregrino, que todas as vezes que o cristão sai do caminho, ele volta para o caminho através da dor. Então, receber o não de Deus, por mais triste que seja, né, porque a gente sempre vai primeiro olhar com aquele olhar de frustrado, né, poxa vida, eu queria tanto, e agora, o que será? Eu já tinha feito todos os planos, mas a gente deve olhar com o coração alegre, porque Deus nos deu uma resposta, e a partir da resposta de Deus, a gente sabe, a gente tem a certeza, nós fomos ouvidos, e Deus disse não. Então, está certo, não há o que ser questionado, né? Eu fui ouvida. E uma coisa interessante é esse aspecto, né? Que sobre a pessoa de Jesus, tem um versículo na Bíblia que eu não vou lembrar agora, ele diz assim que Jesus é o sim e o amém. E o amém. E o amém. E, então, o não sempre vai ser não para a gente, mas para Deus sempre vai ser sim, porque estará dentro dos propósitos e os planos que eu orei que eu quisesse que fossem feitos na minha vida. Ou seja, né, quantas vezes o não de Deus tem a ver com a oração que a gente fez. Senhor, eu quero te servir melhor, eu quero a minha vida realmente saturada, encharcada pelo teu Espírito. Senhor, eu quero realmente viver para a tua honra, para a tua glória, tá? Então, vamos lá, né? Então, você vai precisar se desfazer disso, daquilo, né? É tipo o jovem rico que chegou para Jesus e falou assim, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer aí, né, para te servir, coisa e tal, né? Porque eu tenho feito... Aí Jesus fala lá dos mandamentos, mas isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Nossa, né? Tem sido impecável. Ticado ali. Ele falou assim, então tá, vai e vende tudo que tem. Ou seja, tudo que você tem feito é muito bom. Jesus não condenou isso, ele saber. Mas ele falou assim, uma coisa te falta. Né? E quantas vezes o não de Deus tem a ver exatamente uma coisa te falta. E aí a gente volta. Por exemplo, do jovem rico,
ele saiu triste porque era dono de muitas propriedades. No caso de Ana, né, ela foi e se rendeu. Então, a gente vê essas duas respostas nesses aspectos que a gente está conversando e os resultados que isso realmente implica, os resultados que se traz a partir da postura que a gente adota diante daquilo que a gente pede diante de Deus. Porque muitas vezes, diante da resposta de Deus, a gente abandona os propósitos dele. Quanta gente abandona o propósito dele? Porque se não for isso, eu não quero. Né? E fora que muitas vezes, quando a gente ouve um não, a gente acha que a oração ainda não foi respondida. Não, não é isso que ele está me respondendo. Não. E a gente continua orando, continua orando. Perseverar. É interessante, porque a gente pode perceber esse nosso comportamento toda vez que nós somos confrontados com uma resposta que a gente não quer, seja ela um sim ou não, um espere. Então, de fato, a gente não está sendo sinceros como Ana foi. Ana, ela chega ao templo e se derrama. Ele poderia passar por ela e falar, olha, Deus disse que não. Eu acho que a sinceridade dela e ela conhecer a Deus, eu acho que a atitude dela ia ser parecida com a de Davi. Então tá bom, chacoalhar. Deus me respondeu, não. Então bom, beleza. Enxuga as lágrimas, joinha. Não assim, né? Mas... não tão assim. Não, mas não seria joia, nesse caso seria mais bijuteria. Eu acho que sempre que nós somos confrontados com uma resposta diferente da que nós queríamos, a gente tem esse tipo de atitude. Então, não é tão a ver com a resposta de Deus, mas o quanto eu estou disposto a obedecer a Deus. E isso nós vemos em Ana. Deus deu um sim para ela, mas poderia ter dito não. Mas eu creio que dentro do quanto a Bíblia revela sobre Ana, que se a resposta fosse não, a postura dela não iria mudar diante de Deus. Ela ia continuar confiando em Deus. Ela assim, tá bom, Senhor, isso não é para mim, vou voltar, vou continuar amando meu marido, sou uma mulher amada. Tá bom. O que o Senhor quer que eu faça? Né? Qual é o teu propósito para mim? Eu acho que ela ia, então, começar a dialogar com outras coisas sobre Deus. E nós, e aqui volta algo que nós comentamos lá no início, sobre o quão culturalmente nós somos mimados em relação a Deus. Nós temos tudo. Nós vivemos num país livre, nós adoramos, a gente crê, a gente não crê, a gente faz, desfaz. E isso ainda não nos implicou nenhuma restrição em relação a Deus, a buscar a Deus. Então a gente vive de boa, tá tudo bem. Agora, se a gente pega outros países com uma outra cultura de perseguição, que precisa buscar a Deus escondido, que não pode ter uma Bíblia, que não pode nem falar sobre Deus, eu acho que isso também mudaria a nossa perspectiva de Deus, até de como buscar a Ele. E a gente precisa refletir um pouco mais, né? Por que nós buscamos a Deus? A gente percebe em Ana que não era só eu ter o filho, né? Não era, Senhor, eu clamo a Ti porque eu quero ter um filho. Não era só isso. É porque ele era a única fonte de esperança dela. E muitas vezes nós não olhamos para Deus como a nossa fonte de esperança, como a nossa fonte de salvação, como a nossa fonte de vida. A gente olha para Ele só para resolução de problema. Como, não, eu já tentei com fulano, ciclano, agora eu vou ali em Deus. Se não der com Deus, eu vou lá para o outro. Não acaba em Deus. Enquanto não tiver a resposta que deseja, ele vai continuar buscando caminhos. Até que daí, alguém, né, nós sabemos quem, vai chegar e falar assim, então tá bom, essa resposta que você quer, eu estou te dando. Só que isso também tem um custo, também envolve vida. E a gente passa-se os dias, passam-se as situações, nós somos assim constantemente engolidos pelas circunstâncias e quantos detalhes passam desapercebidos. E principalmente nessa entrega a Deus, de como nós colocamos Ele à frente, aqui neste caso, né, falando
dessa situação com Ana da aflição, porque depois que passa a aflição, vem o cântico de Ana. Né? O reconhecimento de que não há outro Deus, que ele é rocha, firme, e quanto ela exulta a Deus através disso. E algo que nós também não temos muito hábito de fazer. O quanto nós não voltamos para agradecer a Deus. Como os 10 leprosos, que um volta, e a gente acha que Deus tem essa obrigação em responder aquilo que nós queremos. E a gente precisa estar atento, sensíveis à voz do Espírito Santo, a essa resposta de Deus, para que a gente não fique batendo em diversas portas além de Deus. É aquela coisa, né? Às vezes a gente usa a oração como 2 recursos. Pedir e agradecer, e a gente mal agradece. Né? A gente só fica realmente no pedir. Antes da gente terminar, se me permitirem, Vai, Luciane. eu gostaria de fazer um merchan aqui sobre um livro chamado, um dos livros da Alice Matthew, que é A Mulher que Deus Usa, e ela traz assim uma abordagem a respeito de Ana muito, muito interessante. Então fica aqui o nosso convite, se você quer saber um pouco mais, não só sobre a Ana, mas sobre outras mulheres, nesse caso do Velho Testamento, né, que é a mulher que Deus usa. Você pode procurar, então, essa literatura no nosso site, né, Publicações, Pão Diário. É uma leitura muito abençoadora dentro dessa proximidade que você tem, dessa correlação, de que apesar de tanto tempo na história que nos separam da história de Ana, ao mesmo tempo ela é tão próxima, porque nós somos humanos como ela, no caso, humanas como ela, e também porque servimos ao mesmo Deus. E para terminar dentro da oração, né, qual foi a mudança, e isso a própria Alice Matthew, ela destaca que Ana aprendeu, ela aprendeu na oração dela, ela reconhece 3 coisas. Uma é que ela reconheceu a santidade de Deus, ela reconheceu que Deus é perfeito no seu conhecimento de todas as coisas, de tempos, enfim, e ela reconheceu o poder de Deus. E com certeza a vida dela nunca mais foi a mesma, não só porque pelo nascimento de Samuel, ou como foi falado dos filhos e filhas que ela teve posteriormente, mas pelo fato desse relacionamento com Deus mudar realmente a direção, e até mesmo trazer para a gente o quanto essa proximidade, o caminhar com Deus alinha ou realinha o nosso conceito, o conceito que a gente deve ter a respeito da pessoa de Deus. Só citando aqui o versículo 2 e o 3, ela diz assim, isso está lá em 1 Samuel, gente, 2, tá bom? Versículo 1 ao versículo 11, se eu não me engano, ao 12, 11 é a oração de Ana. Sim. De gratidão, né, a Deus. O cântico de Ana. E o versículo 2 diz assim, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes de vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Amém. Alguma consideração final, Lana? Como eu falei no último, eu recebi muito hoje. Não, mas eu acho que todo esse contexto mesmo de entrega e de propósito, né? Uma coisa que a gente estava falando até antes de começar a gravar, questão de maturidade, né? E a maturidade espiritual, maturidade em idade. E de nós 4 eu sou a mais novinha. E realmente tem coisas que eu só vou entender, eu só vou passar quando eu for mais velha, né? Por realmente fases da vida e tudo mais. Mas é muito bom ver histórias como Diana e várias histórias de mulheres, né? Que estão fora da Bíblia, que a gente vê por aí, que também são referência para as pessoas mais novas, né? Aqui no nosso caso, para as meninas mais novas, né? De como Deus tem um propósito. Né? Eu brinquei lá na bio que eu estou num processo, no episódio de apresentação também, falei que estou num processo, e eu sei que Deus tem um propósito para minha vida, né?
Eu ainda não consigo entender amplamente como é esse propósito. E eu acho que nunca nem vou entender, né? Porque assim como Ana, os propósitos de Deus para ela e para Samuel foram muito além dela. Mas que, independente das circunstâncias, independente das dores, Deus está com a gente, Deus está nos ouvindo, Deus nos ouve. Então é isso aí, né, gente? Esse foi o episódio 3 desta temporada. O próximo episódio a gente vai falar sobre Esther, um outro grande exemplo que a gente tem na Bíblia. E fique conosco, não esqueça de, né, ver nossas redes sociais, nossos materiais, visite nosso site e lembrando que sejamos perseverantes e confiantes em nossas orações com a certeza de que o Senhor se lembra de nós. Amém? Amém. Então, Deus ouve elas, Deus te ouve e Deus nos ouve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.